pelo evangelista Marcos e Mateus. É o capítulo de número 12. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 12. E eu quero ler somente 3 versos. E quero compartilhar algo que eu julgo por importante para nós nesta noite. Só quem encontrou possa ouvir um seu amém? A maioria. Vamos fazer a leitura? De repente você não trouxe Bíblia, tem aqui também no telão, tá bom? Diz assim o texto sagrado. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem o ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. Eu não sou de fazer isso, mas eu peço a você, repita somente essa frase comigo. Marta servia. Muito fraco, para de graça. Marta servia. Agora vi que você está aí. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Diga assim, Lázaro ouvia. Bom. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Só para finalizar, repita comigo, Maria adorava. Muito bom. Marta servia, Lázaro ouvia e Maria adorava. Amém? Você pode se assentar glorificando a Jesus pela palavra a qual nós lemos. Dentro do texto sagrado ao qual nós fizemos essa leitura, uma leitura certamente conhecida da maioria dos irmãos, narra algo muito peculiar dentro da família de Marta, Maria e Lázaro. Qual? Nós vemos pelos relatos bíblicos que essa família tinha uma comunhão mais próxima, uma intimidade com Jesus, que se diferenciava de outras famílias daquela época e não é diferente nos nossos dias. E nós percebemos dentro desse texto, e dentro desse texto conseguimos extrair pelo menos 3 características de uma família cristã. É o que nós conseguimos olhar a primeira vez que nós fizemos essa leitura. Nos 3 primeiros versos conseguimos extrair 3 características de uma família cristã. Ora, essa família, ela tem uma história com Jesus. Essa família, ela deixa um legado dentro da história através do relacionamento que ela tinha com Jesus. Quem não se lembra, quem nunca fez a leitura do capítulo de número 11, quando Lázaro ele adoece, Marta e Maria, suas irmãs, mandam um mensageiro até Jesus para trazer Jesus até sua casa, porque eles tinham uma comunhão muito boa, para que viesse a curar o seu irmão. E sabemos e conhecemos o texto, e Jesus não chega, mas no 4º dia ele chega e ressuscita a Lázaro depois de 4 dias já morto. E é o que o próprio evangelista ele faz questão de narrar no verso de número 1. E dentro do capítulo 12 nós vemos algo que era muito comum naqueles dias. O quê? A reunião a qual eles estavam participando. O texto que nós fizemos a leitura foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Ou seja, Jesus ele foi até Betânia 6 dias antes da Páscoa para se confraternizar com a família de Marta, Maria e Lázaro. E para fazer algo que era comum, principalmente entre nós que somos brasileiros. Quer ver uma coisa que reúne pessoas, né? Primeiramente, um culto. O culto ele reúne pessoas. E outro lado, nós vemos que a oportunidade que nós temos de nos reunirmos sempre vai ter alguma coisa para nós nos confraternizarmos no meio. Sim ou não? Está comigo? É crente que nem eu. Nós gostamos de nos reunirmos para comermos, para nos confraternizarmos. Quem é que não gosta de ser convidado para um churrasco, para comer uma picanha, para comer um filé mignon? Coisa boa, meu irmão, coisa de Deus, tá bom? Nos procure, nos convide. Então nós vemos que não era diferente naquele contexto, no contexto daquela época. Jesus ele é convidado para participar de uma ceia. E dentro do texto que nós fizemos essa leitura, o que eu acho lindo e muito interessante, além do fato dele ter comentado que ele foi à casa de Lázaro, a quem o ressuscitara dos mortos. Nós vemos algumas características que nós devemos estar atentos para também trazer para dentro do nosso lar. Se já tem, maravilha, continuemos caminhando e trilhando o caminho da jornada cristã. Se não, isso deve ser acrescentado, isso deve ser introduzido no seio da nossa família.
A primeira característica que ao lermos o texto qual nós fizemos a leitura está no capítulo de número 12, no verso de número 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Você repetiu essa fala, Marta servia. Primeira característica dentro de uma família cristã. A família cristã, ela está atrelada ao serviço. Mas a pergunta que eu fiz ao ler esse texto e ao reparar que o evangelista João, ele vai dizer que Marta servia. Aqui dentro da conotação textual que nós fizemos a leitura, entendemos que ela estava servindo à mesa. Lázaro estava sentado à mesa ouvindo Jesus, mais alguns outros convidados, e ela estava certamente servindo. Talvez aquela picanha, o filé mignon, não sei o que ela estava servindo, mas devia ser algo muito bom. E ela estava servindo. Mas eu quero aplicar isso para os nossos dias atuais e trazer para nós também o que quer dizer serviço. O que é servir? Olha o que o evangelista João, no capítulo 12 ainda, ele vai escrever no verso 26. João 12, 26. Vai aparecer aqui no telão também. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, olha aqui a bênção. O meu Pai o honrará. Então eu percebo que há uma honra de Deus para a vida dos seus servos. Há uma honra do Pai para aquele que serve o Filho. Só que eu preciso entender que o que é serviço? O que é servir a Jesus? Ainda tem outro texto, Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, deles se senhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, ou vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ora, o que é servir? Servir é exatamente o que eu, na condição hoje de estar ministrando a palavra de Deus para você, estou fazendo. Eu estou aqui como um servo, humilde, para servir um alimento que não é meu, uma palavra que não é minha, mas uma palavra que Deus me confiou para servir a sua igreja. Então o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, servindo aos meus irmãos, segundo o propósito que Deus tem confiado a nós para esta noite. Isto é um tipo de serviço. Marta servia o alimento para nutrir o corpo do nosso mestre. E nós estamos aqui na oportunidade de servir também o alimento que vem de encontro à nossa alma para nutrir as nossas maiores necessidades. E esta palavra, ela é viva, esta palavra, ela é eficaz, esta palavra, ela é penetrante, mais penetrante do que espada qualquer, porque ela vai na divisão da alma e do espírito. Está apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. Então isso é a oportunidade que o Senhor nos dá de servir. Só que eu aprendo algo ainda em Romanos capítulo de número 12, verso de número 10, dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Meus irmãos, eu preciso entender o que é servir. Quando nós olhamos para os textos sagrados, nós entendemos que servir vai muito além de estarmos nos cultos. Vai muito além de participarmos de uma reunião como esta. E essa reunião não faria sentido se não houvesse a presença ilustre do Espírito Santo que já está na casa. Glorificado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Porque se nós estivéssemos aqui e não estivéssemos na presença do Espírito Santo, se Jesus não estivesse na casa, esta reunião certamente não teria sentido. Sabe o que eu acho mais interessante, presbítero Marcelo? É que todas as reuniões que Jesus chegava, todos os locais que Jesus chegava como convidado, fosse ele para jantar, fosse ele para tomar um café, fosse ele para participar de uma ceia, esta reunião deixava de ser reunião e passava a ser um culto. Assim também é a nossa vida, assim também é a tua vida. Uma vez, certa feita, eu comentei com minha esposa, ela ficou brava comigo. Ela falou: eu queria tanto passear. Eu falei: não, filha, fica em paz, porque servo de Deus não passeia. Ela me tomou com uma palavra como fosse algo duro, mas não, porque o servo de Deus, ele não passeia de fato. Sabe por quê? Porque onde eu estiver, onde você estiver, na qualidade de homem e de mulher de Deus, na qualidade de servo, você vai estar sendo um representante de Deus na terra. Então, onde você estiver, você está fazendo a obra de Deus. Ah, mas eu estou de férias. Mas certamente
repente, lá de férias, você vai ter a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Vai ter a oportunidade de servir a palavra de Deus para a vida de alguém. Você vai ter a oportunidade de orar pela vida de alguém. Ah, mas eu estou passeando sim, mas Jesus não te permitiu levar só você para passear. Ele permitiu você lá porque Ele quer usar a tua vida lá também. Por quê? Porque nós somos servos. Olha o que Paulo, ele vai escrever com maestria. 1 Coríntios 4, verso de número 1. Põe na telão para nós aqui, Luan, por gentileza. Tá bonita essa imagem aqui. Caprichou demais. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomo dos mistérios de Deus. Vou repetir. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomo dos mistérios de Deus. Só que quando nós lemos esta fala de Paulo, que os homens nos considerem, que os homens nos enxerguem, que eles nos vejam como ministros de Cristo. Porque hoje é algo que está, talvez, diácono Walterlan, defasado dos nossos dias. A questão de ministro. Alguém às vezes se aponta, alguém às vezes bate no peito, alguém até mesmo se auto-intitula um ministro, um grande servo, um grande homem de Deus, como se isso fosse motivo de ser honroso. Não que não seja, entenda bem a minha fala, mas não é algo para ser colocado holoforte sobre si, não é estrelismo, muito pelo contrário. Paulo, quando ele vai usar essa expressão, ele usa a mesma expressão que o evangelista Lucas, no capítulo de número 1, verso de número 1 e 2, vai aparecer aqui na tela também, ele vai usar, porque nós sabemos e conhecemos que Lucas, ele vai escrever o evangelho, as suas cartas, Atos dos Apóstolos, baseado em algumas características que ele também extraiu da vida do servo de Deus. Lucas capítulo 1, verso 1 e 2, Luan, por gentileza. Lucas 1, verso 1 e 2. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, ao verso 2. Segundo nos transmitiram os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Em algumas outras traduções vai estar escrito servos da palavra. Então entenda, ministros. Paulo, ele poderia ter usado, ele usou essa expressão, e essa expressão ela tem pelo menos 3 significados. A primeira e mais comum você encontrar nos textos sagrados, principalmente no Novo Testamento, lógico, são a expressão diáconos, que aparece mais de 30 vezes nos evangelhos e nos textos bíblicos do Novo Testamento. Que quer dizer aquele que serve, ministro, ajudante, ou aquele que está em serviço. A outra expressão encontrada também para o termo ministro dentro das Escrituras é a palavra doulos, do grego doulos, que quer dizer escravo, servo, alguém que está na condição de quem serve, alguém que se rende à vontade dos outros, cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar sua causa entre os homens. E o terceiro significado que nós encontramos dentro dos textos originais é a palavra ruipereta, ou rupereta, em algumas outras traduções, que quer dizer, põe na tela aqui, Luan, só para nós entendermos melhor, que quer dizer remador inferior, ou aquele que rema. E essa imagem que vai aparecer aqui na tela daqui a pouquinho, está com um delayzinho, mas chega já, é um termo muito comum, principalmente para os nossos irmãos naquele tempo que receberam essa fala. Os irmãos veem, conseguem enxergar bem estes homens que estão embaixo da embarcação, que estão com o remo nas mãos, eles são chamados de ruiperetas, ou aqueles que remam. E qual que era a função que eles se encontravam nessa situação, a qual Paulo vai estar escrevendo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, como ruiperetas. Eles não eram vistos, eles ficavam no porão do navio, só que eles tinham uma missão muito árdua, e qual era? De remar, para que essa embarcação viesse a alcançar o seu destino, e para que eles viessem entrar em batalhas e sair dessas batalhas vencedores. Então a missão que eles receberam foi de remar ao som de um tambor que coordenava a passada deles. Então nós vemos que eles não remavam simplesmente ao léu, mas eles tinham que remar em sincronia. Alguém aqui que já andou naqueles caiaques, e já a primeira vez você ficou rodando igual um peão, por não saber que tinha que andar em sincronia? Eu falo porque eu já tive a oportunidade. Tem que ter sincronia, senão não sai do lugar. Assim é na vida cristã, assim somos eu e você.
somos servos de Cristo, ministros de Deus, servos de Deus. Nós precisamos andar em sincronia. Porque se não houver sincronia, o nosso barco ele não vai sair do lugar. Haja vista que hoje nós estamos servindo ao Senhor no Ministério Missão Ebenezer. Então nós somos de um barco que nós precisamos ter sincronia no remo. Nós não podemos falar línguas diferentes. Nós não podemos um falar A, outro B. Eu não estou falando de divergência de pensamentos. Me entenda bem, por favor, e não me tome por ignorante. Não, nada disso. Ninguém pensa igual a mim. Ninguém pensa um igual aos outros. Graças a Deus por isso. Por isso nós temos hoje o privilégio de ver pensamentos distintos, mas todos eles vão nos levar a Cristo e com baseamento bíblico. Isso é o mais importante. E não, isso não nos impede de termos pensamentos teológicos diferentes, de crermos em coisas diferentes, distintas, mas isso não nos isenta de crermos no que realmente a Bíblia diz. Então, os Rui Pereto, eles tinham essa função de remar, só que eles não eram vistos. Na embarcação, eles não tinham nenhum tipo de prestígio. Eles tinham que usar de força bruta para poder chegar nos seus destinos. Assim também é a igreja. A Bíblia diz que o céu ele é tomado à força, e não é a força do braço. É a nossa determinação, é a nossa perseverança, é a nossa persistência em continuar remando, mesmo quando o vento for contrário, mesmo quando a situação parece que não vai dar em nada, mesmo quando a circunstância parece que vai fazer o nosso barco naufragar, temos que continuar remando. Mas eu não estou sozinho, eu tenho uma igreja, eu tenho irmãos que remam junto comigo, em sincronia, que empenham força também para que esse barco, para que esta embarcação, para que este navio venha chegar ao seu destino. E o mais interessante é que os Rui Peretas, que ficavam na embarcação, no porão do navio, pastor Adevair, eles eram submissos à liderança que estava sobre eles. Ao som do tambor, eles entendiam 2 toques, 3 toques, eles entendiam qual era a passada, qual era a velocidade, qual era a força que tinha que empenhar, qual era o momento deles pararem. E sabe por que eu digo isso? Porque quando eu olho para os textos bíblicos, e essa palavra é uma palavra um tanto que polêmica, porque quando nós falamos em submissão, alguém logo pensa, eu tenho que me submeter, eu não sou escravo de ninguém, ninguém manda na minha vida. Não é nada disso. Submissão quer dizer estar sobre a mesma missão. E qual é a nossa missão como servos de Deus? Alcançarmos almas para o Senhor, fazer com que a embarcação da nossa vida ela chegue ao destino esperado por Deus. Jesus ele se entregou, morreu na cruz do Calvário, se entregou no madeiro para que eu e você chegássemos até o fim, suportando o que nós temos que suportar, aguentando os ventos fortes contrários que nós temos que aguentar para chegar no destino que Ele já determinou para nós. Não foi só para mim, não foi só para a irmã, não foi para nós, foi para a igreja, foi para todo aquele que nele crê. Para que não venha perecer, mas venha obter a vida eterna. Então é uma promessa que Ele fez para todos quantos querem. É obrigado? Claro que não. Ele deixou a escolha, Ele está livre. Se você quiser, você pode alcançar essa bênção. Então os Rui Pereto, eles tinham esta responsabilidade. Eles ficavam no porão do navio. E qual que era a esperança deles? Ao som do tambor, o capitão falando, remem, remem, remem. E eles remavam. A esperança deles era de chegar ao porto, atracar no porto e poderem contemplar novamente a luz do sol. Da mesma forma nós somos assim. Nós somos servos de Cristo. E é assim que Paulo vai escrever, ele vai detalhar, assim como Paulo, Lucas também, vai falar acerca do servo, do ministro. O que eu aprendo, que nós devemos aprender a aplicar para nós, para fazer sentido tudo isso que eu estou falando, é que nós não devemos achar que servir a Cristo é estrelismo, é brilhantismo, é estar por cima, é aparecer. Muito pelo contrário, muitas das vezes as obras que você faz, a maneira como Deus usa a tua vida, como você serve a Ele, você não vai ser visto, você não vai ser notado, mas o Senhor lá do céu, Ele te vê, Ele te contempla, Ele conhece o teu coração, Ele vê as tuas obras, Ele vê aquilo que os homens não veem. Ninguém viu os Rui Pereto, mas sem eles, essa embarcação não teria êxito. Sem eles, o barco não ia chegar ao seu destino. Sem os servos humildes e fiéis daqui nessa terra,
sem a tua vida servindo, sem a tua vida prestando serviço ao teu Deus, certamente muitas almas já teriam perecido. Mas porque você um dia levantou a sua mão, você se colocou à disposição, você falou, não, eu vou remar, enquanto eu tiver forças eu vou remar, enquanto eu tiver força na minha vida eu vou remar, para que alguém já chegue a Cristo através de mim. Louvado seja Deus por isso, porque através da tua vida, vidas, almas, famílias têm se rendido aos pés de Jesus. Então isso é um privilégio de servir a Deus. Só que eu entendo que por muitas das vezes nós não entendemos os processos que nós passamos para estar servindo a Deus. Porque alguém que serve a Deus possa até imaginar que servir a Deus não vai passar por situações difíceis. Não. Sabe por que Paulo escreve isso aos Coríntios? Eles entendiam bem o que Paulo estava dizendo. Porque eles entendiam acerca da embarcação. Eles conheciam bem os ruiperetas. Porque a igreja de Corinto, eles tinham uma soberba dentro do coração. Por quê? Porque eles tinham todos os dons. Porque eles se sobressaíam com relação às demais igrejas da Ásia. Porque eles tinham certamente algo que chamava mais atenção do que os outros. E eles se orgulhavam por isso e por alguns outros motivos. E Paulo vai escrever exatamente para quebrar isso. Para dizer, vocês não têm do que se orgulhar em minhas palavras. Vocês não têm do que se vangloriar. Porque vocês são ruiperetas, vocês são ministros de Cristo. É nessa condição, é nessa qualidade que Paulo ele vai se entregar e se colocar como servo. Olha o que Hebreus capítulo 6, verso 10 vai nos dizer. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. O que nós aprendemos com isso? Sabe aquele tipo de pessoa que eu não faço mais porque a pessoa não me agradece? Graças a Deus por isso. Porque se houvesse gratidão talvez das pessoas, o nosso coração se orgulharia. Mas há um Deus no céu que contempla todas as nossas obras. Que contempla quando você dobra o teu joelho e clama por alguém que talvez nem faça menção da tua vida. Ou talvez nem vá com a tua fachada. Talvez ele nem goste de você. Mas isso aí seria fácil se nós orarmos somente por aquelas pessoas que vão com a nossa fachada, que gostam da gente. Mas quando nós fazemos aquilo com o coração inteiro, Deus ele se prontifica a fazer algo extraordinário através das nossas vidas. Olha o que diz 2 Crônicas 15, 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Meus irmãos, eu já, por misericórdia e bondade de Deus, eu sirvo ao Senhor há 15 anos. E dentro destes 15 anos que o Senhor tem me alcançado, eu tenho vivido coisas extraordinárias da parte de Deus. Por quê? Porque Ele fez promessa para a minha vida, Ele fez promessa para a tua vida. Só que no começo da minha caminhada, muitas coisas, porque nós somos muito ansiosos demais, nós somos a geração do imediatismo, nós queremos as coisas para ontem, irmãos Ana. Alguém faz uma promessa para a gente já quer logo ver. Quer ver uma coisa? Eu não sei se é assim na tua casa, você que é marido, você que tem mulher em casa. Mas quer ver a mulher ficar tensa? É você de manhã, quando você estiver saindo para trabalhar, ela está dormindo, você dá um beijo nela e fala, amor, tem uma coisa para te contar, quando eu voltar te conto. Meu irmão, você vai deixar essa mulher o dia todo tensa. Ela vai ligar para você de manhã, no meio-dia, 1h. O que você tem para contar? Me conta, eu quero saber. Calma, quando chegar eu conto. Ansiedade. Nós somos assim também. Nossa geração é imediatista. Só que nós aprendemos que nós temos que seguir o que Paulo escreveu ao 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós estamos falando de serviço. Marta estava servindo. Nós entendemos já o que é o serviço. O que é servir, o que é ser servo, o que é ser ministro de Cristo. Ministro é uma palavra muito bonita. É uma palavra muito pomposa, mas ministro de fato nós vemos que é pagar um preço muito alto para sermos colocados na qualidade de ministros da palavra. Ainda mais um texto para nós irmos para o próximo ponto, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de servir uns aos outros. Foi esse o chamado específico que o Senhor lhe deixou para cada um de nós. Ninguém está aqui somente para ser servido. Você tem a oportunidade, eu tenho, nós temos de servirmos uns aos outros, da maneira qual o Senhor nos tem confiado. Aí alguém pode olhar e dizer, mas eu não tenho nenhum dom específico, eu não prego, eu não canto. Não estou falando simplesmente ou somente disso. Talvez você que está aqui no culto, você possa pensar, eu não tenho habilidade, eu não consigo isso, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Mas você tem a oportunidade, como alguns irmãos eu vejo, de vir à casa de Deus. Eu vejo os irmãos, os Oliabe, os Bezalel. Meu irmão, essa igreja aqui, ela é exatamente o exemplo vivo disso também. Os irmãos que vêm aqui, que fizeram aquele trabalho ali maravilhoso. Os irmãos que fizeram a pintura, os irmãos que fizeram tudo que nós estamos contemplando aqui. São irmãos que às vezes você não vê com frequência pegando o microfone, subindo no púlpito, trazendo uma palavra, cantando um hino. Mas são irmãos tão importantes quanto os que estão mais visíveis. Por quê? Porque sem eles também nós não chegaríamos ou não faríamos o que nós temos feito. Irmãos que ajudam, que cooperam, que contribuem. Irmãos que oram por essa casa, pelas almas, pelas vidas. São tão importantes quantos, porque estão servindo uns aos outros. Então eu quero que você coloque isso no teu coração. Você faz parte dessa obra. Você faz parte desse projeto que Deus elaborou para este bairro, para esta cidade, para este estado, para esta nação. Então você é importante. E para finalizar, olha o que Josué 24:15 vai dizer: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviam os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acho lindo isso aqui, porque nos dá o entendimento de que servir ou não servir é uma escolha nossa. É algo pessoal, não é uma obrigação. Josué ele vai deixar os irmãos, olha, porém, se vos parece mal, depois de ele ter detalhado tudo que Deus havia feito para o povo, para a nação, ele vai falar, se parece mal servir esse Deus que eu estou falando, que abriu o mar, que fez chover codornizes do céu, que fez brotar água da rocha, ele vai falar uma infinidade de bênçãos que Deus fez com aquele povo. Ele fala, se parece mal servir esse Deus, então escolhem hoje quem que vocês querem servir. É uma escolha. Eu, há praticamente 15 anos atrás, eu decidi escolher servir a Deus. Porque durante o tempo que eu fui viciado, eu não tive forças para sair do crack, da maconha, da cocaína, da vida podre que eu vivia. Mas o dia que eu entreguei a minha vida para Ele me limpou. Me purificou tal como esta água. Apesar que é da Sabesp, não está tão pura não. Né? Mas vai ficar, eles falaram. Então, irmãos, o Senhor ele faz isso nas nossas vidas. O Senhor ele transforma a nossa vida através de uma escolha. Escolha hoje. Segundo ponto. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Segundo ponto que nós aprendemos, segunda característica de uma família cristã. Lázaro estava sentado à mesa. A mesa, ela fala de coisas de... Na realidade, as refeições, elas nos dão oportunidades de construirmos memórias maravilhosas. Quem aqui, quando fala de, talvez, de churrasco em família, não tem uma boa memória? Ou talvez uma memória ruim, não sei, mas eu procuro trazer sempre as boas memórias. As ruins eu deleto, deixo para lá. Mas as boas memórias de momentos de confraternização, momentos que você teve com familiares, momentos que você teve talvez com pessoas que já não estão mais entre nós, que já partiram para a glória, já foram promovidos à eternidade, que você teve a oportunidade de sentar, de ter uma comunhão com ela à mesa. E essa oportunidade, Lázaro, Marta e Maria estavam atendendo. Lázaro era um dos que estavam à mesa. A mesa é símbolo de união, é símbolo de comunhão, é um laço importante entre familiares e amigos. É um espaço para construir belas memórias. E Lázaro estava construindo uma bela memória com Cristo. Deuteronômio capítulo 6, verso 6, olha o que diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás ou as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, andando pelo caminho,
e deitando-te e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lázaro está sentado ouvindo o ensinamento de Jesus. Jesus, ele no seu ministério tríplice, ele ensinava, ele pregava e ele curava. Lázaro agora está sendo instruído uma vez mais pela oportunidade que ele não quer desperdiçar. Está ouvindo os ensinamentos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, igreja de Jesus, não desperdice as oportunidades de ouvir o que Jesus tem reservado para a tua vida. Uma palavra muda tudo. Uma palavra pode mudar o rumo da tua história. Uma palavra pode mudar o trajeto que talvez você um dia pensou em trilhar, o caminho que um dia você pensou em caminhar, e uma palavra mudou o rumo da tua história. Como mudou a minha? Provérbios 22:6 diz, conhecidíssimo: instrui ou ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Esse aqui não foi eu que pus não, colocaram aqui. Só o verso 6, 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer não se desviará dele. Percebemos a importância da instrução e do ensino. Primeiro, Marta servia, Lázaro ouvia. Uma frase célebre comentada entre muitos: quem não se assenta para aprender jamais vai conseguir se colocar de pé para ensinar. E quando fala de ensinar, não é só de ensinar, de pregar, de trazer ensino bíblico na igreja, não. Ensinar em casa. Como que eu vou ensinar a minha filha? Como que nós vamos ensinar os nossos filhos se nós não nos assentarmos para aprender? Por isso se faz importante esse culto de crescimento, culto de nós entrarmos dentro dos textos sagrados com afinco, com mais profundidade. O ensino, ele se faz importante para a vida de todo cristão. É um dos pilares que nós podemos colocar, além de ser uma característica, são um dos pilares de uma família cristã bem sucedida. Uma família cristã bem estruturada. Uma família que serve, mas também é uma família que se assenta para ouvir e para aprender da palavra. Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nunca se fez tão importante quanto os nossos dias a questão do ensino bíblico. Por quê? Porque nos nossos dias estão se ensinando muitas coisas que fogem realmente do contexto sagrado. E isso é perigoso, porque é mais perigoso do que você ensinar, ou melhor, do que você não ensinar a Bíblia, é você ensinar de maneira errada, de maneira fraudulenta. Por quê? Porque depois que você ensinou alguém errado, para você tirar aquele vício, aquele ensinamento errado, irmão, dá mais trabalho. É mais penoso, é mais sacrificante. Por isso hoje nós glorificamos e louvamos a Deus pela oportunidade de podermos aprender a palavra com fidelidade. E o que Jesus falou, Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O ensinamento de Jesus, aprender da palavra de Deus sempre foi algo desafiador. Por quê? Porque, irmãos, o inimigo da nossa alma, ele sabe que a única forma de nós vencermos ele é por meio da palavra. Ele não fez isso com Jesus? Ele não tentou vencer Jesus pela palavra? Então a palavra de Deus, ela se torna a principal saída para os problemas que essa vida ela tem imposto sobre nós. Muitas pessoas, elas andam por caminhos errôneos, elas se entrelaçam por abismos, exatamente por isso. Foi o que Oséias escreveu, Oséias 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando nós passamos a conhecer a palavra de Deus, nós temos graça, temos sabedoria, nós temos direção, nós temos visão panorâmica do que nós devemos fazer. Nós conseguimos encontrar caminhos. Isaías 28:26 diz: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. E ainda em Isaías 48:17, e assim diz o Senhor,
o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Esse é a segunda característica que nós encontramos dentro da família de Marta, Maria e Lázaro, essa família que tinha intimidade com Jesus. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa ouvindo. E no verso 3, então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Dentro dos evangelhos, nós encontramos pelo menos 2 episódios falando acerca de Maria. Nós encontramos em Lucas capítulo 10, só a partir do verso 38, dizendo assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo-lhe Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O contexto dessa passagem é: Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o que Jesus tinha a ensinar. De outro lado, Marta está como uma boa anfitriã, preparando sala, arrumando tudo, deixando tudo organizado para recepcionar Jesus. E Jesus a repreende, mas Jesus, ele não vai deixar com que ela seja tirada de escanteio, vamos dizer assim. Não. A repreensão é uma repreensão sincera e justa, porque ele aceita sim os cuidados de Marta, mas ele fala: Marta, Marta, você está muito ansiosa, se afadiga e se preocupa com muitas coisas, quanto uma só é necessária. E Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, honrando a Jesus. E o que eu aprendo com isso, que nós devemos tirar como lição para nossas vidas, que nós devemos valorizar a presença de Jesus. De que forma eu faço isso, irmãos? Entenda, nós estamos num culto, um culto de crescimento, e o Senhor se faz presente em nosso meio pela pessoa bendita do Espírito Santo, não tenho dúvida disso. E quando nós estamos num culto, quando eu saio da minha casa para vir cultuar, eu não posso vir simplesmente ser um espectador, somente vir assistir a um culto. Eu tenho que prestar o meu culto a Deus. O culto é racional. Paulo escreveu o capítulo 12 aos Romanos. Então o culto ele tem que ser racional. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Eu tenho que entender por qual motivo eu saí da minha casa, eu vim aqui para adorar o meu Senhor. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim buscar da parte dele? Eu vim buscar graça, eu vim buscar comunhão, eu vim buscar relacionamento com o Pai. Não quero dizer que somente na igreja nós façamos isso, nós devemos fazer isso, não. A partir do momento em que você abre os teus olhos, que você dobra os seus joelhos para iniciar a sua manhã, você já está entrando na presença do teu Deus. Nós viemos aqui para nos confraternizarmos, para juntos participarmos de um culto que venha glorificar a Ele e que venha ser agradável diante dEle. Então, ao estarmos num culto como este, nós não podemos deixar ou permitir que a nossa mente, porque nós somos falhos e a nossa mente facilmente ela se distrai. Não é à toa que nosso pastor às vezes pega no pé e cobra muito disso, de nós, obreiros e de toda a igreja. A questão de nós nos empenharmos em prestar um culto. Por quê? Porque qualquer coisa pode tirar a nossa distração. Quer ver uma coisa? Tem um morcego aqui, parente do Batman. De vez em quando ele entra aqui, meu irmão, causa uma arruaça aqui, meu Deus do céu. Os irmãos ficam tensos. Isso acontece, irmãos. Ainda bem que não é barato, senão os irmãos já iam ficar mais tensos ainda. Mas isso acontece, isso tira a nossa atenção. É natural isso acontecer. Mas nós devemos vigiar para que a nossa mente, estando aqui, a nossa mente já está pensando no boleto que vai vencer. Nas contas que nós temos que pagar. No dia de amanhã que ainda nem começou, que nem chegou para nós. Isso acontece. Então nós devemos fazer como Maria. Valorizar a presença de Jesus. As outras coisas podem esperar. Momento de culto é momento de culto. Momento de estar aqui é momento de adorar, de glorificar, de prestar a Ele aquilo que lhe é devido. Acabou o culto? Maravilha. Deu a bênção apostólica? Aí, meu irmão, você pega a sua malinha com os problemas, com as dificuldades, se você quiser. Se você também não quiser, pode continuar deixando aos pés de Jesus, que Ele se encarrega de resolver para você. Fica tranquilo, eu tenho certeza disso.
Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que adorar, temos que glorificar. Esse é o primeiro episódio, dentro desse contexto. O segundo episódio nós encontramos exatamente no capítulo 12, a qual nós lemos, que é um ato que Maria vai prestar a Jesus de adoração sincera. Olha que Efésios capítulo 5, verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, essa atitude de Maria denota uma coisa: ela foi aos pés de Jesus para adorar a Jesus, mas ela não foi vazia, ela foi com o vaso cheio. Sabe qual que é, às vezes, talvez o nosso maior problema, talvez possa chamar assim, ou ironia, talvez, é nós queremos colher aquilo que nós não plantamos. Quer ver uma coisa? Talvez não seja o seu caso, mas alguém que está assistindo talvez vá se identificar. Alguém que passa o dia inteiro tribuloso, o dia inteiro desviadão, longe de Deus, não orou, não consagrou, não jejuou, não leu Bíblia. Aí chega no culto aqui de 7h30, ele está doido, ele quer que Deus fale com ele, que Deus rasgue o céu, que Deus mande os querubins e o negócio aconteça. Está entendendo o contexto que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Não vai acontecer. Ah, mas Deus não pode? Claro que Deus pode, meu irmão. Deus pode, porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Mas ao participarmos de um culto, é igual alguém que vai para uma festa. Você vai de uma festa, você trabalha até 7 horas. A festa é 7h30. Você sai da festa e vai direto? Você sai do serviço e vai direto para a festa? Sim ou não? Festa de casamento. Quem que não passa o dia inteiro, meu irmão? A mulher principalmente se arrumando, se ajeitando. E que lascou uma unha pronta, ela já tem que ir lá para o SAMU para reparar a unha, porque ela não quer casar com a unha trincada. A gente se prepara para as coisas aqui da terra. A gente se prepara para aquilo que nos é interessante ou nos é importante. E quando é para nos apresentarmos diante de Deus, para prestar um culto a Ele, nós queremos às vezes nos apresentar vazios. Não. Vamos fazer igual Maria, vamos encher o nosso vaso, vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos nos preparar. O culto não começa aqui, o culto começa em casa. Eu não posso chegar aqui para adorar, não. Eu já tenho que sair de casa adorando, já tenho que acordar adorando, já tenho que começar meu dia louvando ao Senhor. E essa mulher vai nos ensinar que nós não podemos nos apresentar diante de Deus vazios. O segundo ponto, que eu acho interessante, é o que ao se debruçar aos pés de Jesus com um vaso de azeite, ela o quebra aos pés de Jesus. Isso fala de humilhação. Mateus 23:12, põe na tela, Luan, por gentileza. Diz assim: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ela se debruça, ela se quebranta diante dele, ela quebra o vaso de azeite aos pés de Jesus. Ela ofereceu a ele aquilo que ninguém havia oferecido. E talvez ao você oferecer a Deus aquilo que nem poucos têm oferecido, você vai receber de Deus o que poucos têm recebido. É notório quando você vê alguém sendo próspero, sendo abençoado, sendo usado por Deus, Deus enchendo ele, Deus usando a vida dele de uma forma tremenda. É porque algo de diferente certamente essa pessoa está fazendo. Não que seja meritório, não é nada disso. Mas se nós quisermos algo a mais de Deus, nós temos que estar dispostos a fazer também. E essa mulher fez isso. Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. E tem mais um, Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E é o que Paulo escreveu aos Romanos: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ao prestarmos um culto, nós devemos olhar para a vida de Maria. Ao prestarmos um culto, nós devemos reparar nas atitudes que essa mulher teve. Marta servia, Lázaro ouvia e aprendia de Jesus, e Maria adorava. Outro fato que nós olhamos e percebemos é que o que ela ofereceu a Jesus tinha um grande valor. Certa feita, 2 Samuel 24:22 em diante, Davi ele vai se deparar diante da eira de Araúna. Verso 22, ele diz assim: toma e oferece, o rei, meu senhor, o que bem parecer aos teus olhos,
Os bois para o holocausto estão aí, os trilhos, os aparelhos de bois para além. Tudo isso deu a Araúna ao rei, disse-lhe mais a Araúna ao rei, ao caso a Davi: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos ou sacrifícios que me não custem nada. Sabe o que Davi está dizendo aqui nas entrelinhas? Eu não posso oferecer para o meu Deus aquilo que não teve nenhum valor para mim, aquilo que eu não paguei um preço, aquilo que eu não me esforcei em nada. A oferecer para Deus, nós temos que buscar a oferecer o nosso melhor. E quando está falando de oferecer, meu irmão, não está falando só de dízimo, de oferta, não. Porque dízimo e oferta, nós já falamos isso inúmeras vezes, não é sobre valores, não é sobre monetário. Mas isso também não quer dizer que eu tenho que oferecer sempre o inferior para Deus. Não, eu tenho que julgar aquilo que é o meu melhor. Se eu quero ver, um exemplo, tá? Um exemplo. Alguém comentou esses dias, a Isabelle mesmo, se ela me pedir um dinheiro para ir para o shopping, meu irmão, nunca que ela vai me pedir 10 contos, 5 reais. Já aprendeu a pedir 50 também. Agora aprendeu para falar Pix. Pai, faz um Pix. Falei, ixi, modernidade. E a gente vai e faz. Agora, e exatamente isso foi algo comentado, eu pensei realmente, e exatamente, nós fazemos isso. Isso vai para o nosso subconsciente. Poxa, espera aí, se eu quero ver a igreja crescendo, prosperando, eu quero ver esse prédio sendo ampliado, eu quero ver o banheiro pronto, eu quero ver. Nós não queremos ver? Queremos ver. Só que assim, tudo que se é feito na obra, irmãos, na obra a qual hoje nós estamos inseridos, vai gasto, vai dinheiro, vai valores monetários. E não vai pouco, e não é quantia baixa. Mas graças a Deus por isso que Deus tem levantado você. Deus tem levantado a sua vida, Deus tem te prosperado, Deus tem te ajudado, Deus tem te abençoado de uma forma tremenda. E você tem entendido o propósito pelo qual Deus tem feito isso. Não só com esta obra, mas para ajudar mais pessoas, para empregar pessoas, para abençoar famílias. Deus não te deu um negócio simplesmente para você prosperar e você ter... Não, é para você abençoar mesmo. E perceba uma coisa, quanto mais você abençoa, quanto mais você estende a mão para abençoar pessoas, mais a mão de Deus se estende sobre a tua vida para te fazer prosperar nessa terra. Meu irmão, eu tenho visto e vivido isso de uma forma extraordinária. Quer viver, quer prosperar, quer ter do bom e do melhor para você, para sua casa, para os seus filhos, para a sua família. Aprenda a abençoar vidas. Aprenda a investir em pessoas. Aprenda a se desprender daquilo que é terreno. Porque o maior valor não está aqui. Está guardado, está reservado para mim e para a tua vida. Colossenses 3,17: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E Colossenses 3,23: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. E mais um ainda, que esse aqui é forte: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, porque na sepultura por onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. O tempo de fazer é agora, meu irmão. O tempo de fazer é hoje. O tempo é hoje. E o último ponto está no verso de número 3, na parte final do versículo. Ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. E essa aplicação ela é para nós. Mostra que a adoração de Maria, a adoração que ela prestou a Jesus, ela foi tão notória que Jesus recebeu, mas todos que estavam à sua volta perceberam a forma, a maneira, o modus operandi que ela se prostrou para adorar a Jesus. Por quê? Porque aquilo que ela ofereceu a Jesus contagiou, alcançou a todos que estavam na casa. Todos sentiram o aroma suave, o cheiro do perfume. E Paulo escreve em 2 Coríntios 2,14: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, ou o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O verdadeiro adorador, ele é reconhecido por onde ele passa. O verdadeiro adorador, ele deixa rastro por onde ele passa. Onde ele passa, alguém comenta: ali é homem de Deus, ali é mulher de Deus, aquele jovem ali é cheio de Deus, aquele jovem sempre tem uma palavra de Deus.
o bom perfume de Cristo exala da minha, da tua vida, quando nós estamos dispostos a sermos servos de Cristo, a servir a Ele como fez Marta, a ouvir Ele como fez Lázaro, a adorar a Ele como fez Maria. Foi assim com Paulo e Silas na prisão. Nós conhecemos o texto, estou finalizando a minha fala. Atos 16, verso 25. Paulo e Silas foram presos simplesmente porque o bom cheiro, o bom perfume de Cristo estava exalando da vida deles. Eles passavam e as pessoas eram atraídas a Cristo. As pessoas eram alcançadas por Cristo. E por pregarem a palavra, eles foram presos, açoitados, lançados dentro de uma prisão, pés e mãos amarrados. E sabe qual foi a atitude deles? Vamos deixar que o perfume de Cristo seja exalado aqui dentro também. Paulo, bora orar. Silas, então faz o seguinte, eu não sou muito bom não, eu não sou do grupo, né, do louvor não, rapaz, mas você canta daí, eu oro daqui e vamos ver o que acontece. Lógico, eu estou conjecturando aqui, segundo a tradução Ignaldo Costa. E eles começam a orar, a louvar a Deus, pastor Adevair. As prisões se abalam, os alicerces se tremem, a cadeia de todos são soltas, os presos ficam livres. O carcereiro ficou maluco pensando o que aconteceu. Sabe o que é isso? É o bom perfume de Cristo. Onde eu e você passarmos, onde eu e você permitir que Deus faça a obra através de nós, o bom perfume dele vai ser exalado. As pessoas vão perceber, vidas vão ser alcançadas, cadeias vão ser quebradas, almas vão ser libertas das algemas de Satanás através da tua vida, porque você se permitiu deixar que o bom perfume de Cristo seja exalado da tua vida. A lição que nós trazemos para hoje é esta: a nossa família. São as 3 características que precisa haver dentro de uma família cristã. É o serviço, o ensino ou doutrina, como preferir, e a adoração. Sem estes 3 pilares, se não houver estas 3 características, as famílias estão fadadas ao fracasso. Nós precisamos lutar para envolver os nossos. É fácil? É claro que não, meu irmão. É uma luta travada. Mas nós temos que ser ruiperetas, continuar remando. Continuar remando, continuar remando, continuar remando, em sincronia, usando da força quando for preciso. E não é a força bruta não, meu irmão, é a força do joelho, é a força da perseverança, é a força da convicção plena que nós temos que Deus ele está trabalhando, operando na vida dos nossos. Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui gostaria, talvez, de ter a sua esposa ao lado, de ter o seu marido servindo a Deus, se empenhando na obra de Deus. Mas fica tranquilo, descansa o teu coração. Tenho certeza que enquanto houver perseverança no teu coração, enquanto você estiver remando, pode ter certeza, algo está acontecendo no mundo espiritual. Talvez a pessoa que você quisia nem existe, meu, misericórdia, sangue do Cordeiro. Marcelo, corrigiu não, rapaz. Talvez a pessoa, nós queríamos que estivesse aqui, mas às vezes ela não vai estar, mas não da forma como gostaríamos que ela estivesse, pastor Devair. Servindo, pregando, cantando, não, meu irmão, mas Deus ele vai usar cada um conforme a vontade dele. Deus vai usar pessoas, às vezes você não vai ver ela sendo usada da forma como você gostaria, mas eu tenho certeza das mulheres, dos homens que estão aqui dentro da tua casa, às vezes você não vê a pessoa sendo usada como você gostaria, mas Deus tem usado ela para te corrigir, para te chamar a atenção às vezes, para fazer você voltar para o trecho, para o eixo, melhor dizendo. E assim Deus usa cada um conforme a vontade dele, porque nós todos somos servos e ministros de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, guarde essa palavra no coração. Nós precisamos estar envolvidos no serviço como Marta, ouvir Jesus como fez Lázaro e adorá-lo como fez Maria. E certamente a nossa família, ela vai viver cenários extraordinários da parte de Deus, como viveu essa família também. Tá bom, queridos? Só justificando mais uma vez a ausência do nosso pastor, tá bom? Um abraço ao nosso pastor, aos nossos irmãos são carlenses. É isso mesmo, Nelzan? Os irmãos são carlenses, são paulinos, corintianos. Não, só de São Carlos mesmo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus continue abençoando de uma forma rica e abundante a obra a qual o Senhor tem confiado a vida dos nossos irmãos. E 13 de janeiro nós estaremos lá, para a glória de Deus.
Tenho certeza que vai ser uma grande festa, tá bom, meus irmãos? E nós vamos ver certamente Deus agindo ainda de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, tá bom? Pastor está em São Carlos e logo, logo nós estaremos juntos novamente para a glória de Deus. Não se esqueça, dia 31, culto da virada, Santa Ceia do Senhor, e após teremos uma ceia maravilhosa para nos confraternizarmos no nome de Jesus. E se você quer ir para São Carlos, temos ainda 3 vagas, tá bom, queridos? Temos 3 vagas lá disponíveis, não fique de fora. Se você tiver a oportunidade, quiser levar algum parente, procure nossa irmã Rosana, tá bom? E vamos juntos participar dessa grande bênção, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Não deixe que as intempéries, que as lutas, que as dificuldades impeçam você de fazer como essa família, ou lutar como tivermos que lutar para fazer com que a nossa família continue no trajeto que o Senhor determinou para nós. Vamos remar e vamos remar, e nós vamos alcançar o destino esperado em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Querido, amado, bondoso e eterno Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de podermos ouvir da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor. Meu Deus, sabemos que nada nós fazemos pela força do nosso braço, mas tudo, meu Deus amado, é a tua bondade e misericórdia que nos tem alcançado. Te agradecemos, meu Deus amado, pelo culto de hoje. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos da cidade de São Carlos. Que a tua bondade continue alcançando a vida de cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão orando, aqueles que estão contribuindo, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão desempenhando, meu Deus amado, uma função a qual o Senhor determinou a cada um. Que a tua bondade continue alcançando a cada um deles, e que possa o Senhor proporcionar, meu Deus amado, um momento oportuno para juntos estarmos, meu Pai, glorificando, exaltando o teu nome e nos alegrando, meu Deus amado, através das tuas ricas misericórdias. Pai, nós oramos ao Senhor nesta noite e te agradecemos, ó Deus amado, pelo teu povo, meu Pai, que, meu Deus amado, se deslocou de suas casas para vir aprender da tua palavra, para crescer na graça e no conhecimento. Meu Pai, em nome de Jesus, leva o teu povo em paz, em segurança, livres, guardados, libertos de todo mal. Conceda, meu Deus amado, um final de noite abençoado, um sono reparador, meu Pai amado, um término de semana próspero na tua presença, e que teu Espírito Santo continue falando melhor em cada coração, e que nós possamos tomar o bom exemplo desta família. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em o nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos com as minhas. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do amado e amigo Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos uns digamos amém. Vá em paz, Deus abençoe, e até quinta-feira, culto de família no altar. Aguardamos você e sua família, em nome de Jesus.